apresentar o slide aqui, eu vou voltar. Bom, hoje então é a aula 3, meus amores, dia 25 de fevereiro, está acabando o mês, já estamos entrando em março. Bom, vamos lá. Hoje então, nós vamos falar sobre o Anísio Teixeira, que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa sobre ele, para saber a importância desse cara. Quem foi esse cara na nossa vida que é tão importante, a gente nem sabe que ele existiu, só sabe no curso de pedagogia. E muitos pedagogos também não conhecem, apesar de terem algumas escolas com o nome dele em alguns lugares do Brasil, certo? De alguns estados tem aí o nome dele como homenagem, né? E aí, então, eu pedi para vocês fazerem a pesquisa, uma biografia, a importância dele na educação, o que ele mexeu, o que ele movimentou, na verdade, né? E aí, então, a gente vai iniciar essa pesquisa aí, essa explanação que vocês hoje vão fazer, na verdade, né? Ela vale um ponto para a pesquisa que vocês fizerem, tá? Existe pesquisa certa, errada? Existe, claro que existe, né? Da mesma forma que existem notícias falsas e verdadeiras, né? Então, tudo depende do que vocês trouxerem, tá bom? Mas eu acredito que vocês já estão sabendo se virar melhor na internet, não pegando aí informações da vizinha, né? Né, Ana Lúcia? A cara. Bom, vamos lá. Alguém quer iniciar? Alguém quer dar um pontapé inicial aí? Vamos aí, mano. Vamos aí. Bora lá, Ana Lúcia. Ó, professora. Diga. Eu sei que esse homem aqui eu li, entendeu? Não copiei, não. Eu sei que ele chama Anísio Spínola Teixeira. A senhora já entende? Isso. Ele nasceu em 1900. Nossa, velhão, né, professora? Lá. Vamos lá. Ele é filho de um fazendeiro. Ele era jesuítas. Quer dizer, estudou em colégios jesuítas. Certo? Diplomou-se em 1922. E depois ele já era inspetor-geral do ensino da Bahia, certo? Certo. Ele foi nomeado diretor de instituição pública no Rio de Janeiro. Muito bem. Certo? Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Ele assumiu a pasta da educação em 1947. Certo. A instituição dele, Nacional de Estudos Pedagógicos, foi a partir de 1952, valorizando a pesquisa educacional no país. O que eu achei interessante, que eu li aqui, que ele foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis. E ele estava propondo sobre a educação que deveria ser de tempo integral. Ok, muito bem. Que mais? Ele morreu em 11 de março, aos 70 anos. Certo. Ele foi considerado um idealizador das grandes mudanças da educação brasileira, que marcaram a educação no século XX. Certo? Certo. E tá bom, beleza. Mais alguma coisa, amor? Sim, tem outra coisa aqui que eu também... Ele defendia desigualdades educacionais, de discriminação, em meio de injustiça e pensamentos e ações dominadoras, e ele lutava pelos direitos dos menos favorecidos. Boa. E o objetivo dele era oferecer educação para todos, gratuito. Muito bem. Foi o que eu anotei. Ok, gatinha. Quem mais? A minha pesquisa foi na Infoescola /Educação. Ótimo, muito bem, muito bom mesmo. Guarda, salva, tá bom? Essa pesquisa, não deleta não, que você vai usar numa atividade que eu vou mandar para vocês hoje pelo Sponte, tá? Não, eu fui escrever na mão depois eu postei no Sponte. Tá bom? Tá, beleza. Mas mesmo assim você vai precisar dela. Eu deixei guardado. Tá bom? Sim, tá bom. Beleza. Quem vai falar agora? Professora, eu vou falar. Karina. Vai cá, amor. Pode falar, querida. Assim, é um pouco parecido com o da Ana, né? Que pesquisa no mesmo lugar. Ah, tá. Então eles serão muito parecidos, né? Assim, claro que a gente está falando da mesma pessoa. Então é bem provável que as informações batam, né? Mas pode ser que você traga alguma coisa de novidade, um olhar diferente para a mesma leitura que ela fez. Não tem importância, pode falar, cara.
Vou tentar pegar umas coisas diferentes. Não tem importância assim, também se você quiser falar tudo que você escreveu, para você não se perder, tá? Ah, tá bom. Então, que ele defendia a escola nova, porque ele queria uma educação pública, né, e grátis para todos os brasileiros. Certo. E ele se inspirava no filósofo o Johnny Day, acho que é assim que fala. Deixa eu ver aqui. Então, ele defendia a concepção de que a escola deveria oferecer uma educação integral, desenvolvendo nos alunos qualidades cívicas, morais, intelectuais e de ação. Deixa eu ver. Ele nasceu em 1900, né? Ele foi um dos principais pedagogos da história do Brasil, teve sua formação nos Estados Unidos. Em 1931, ele se associou ao Ministério da Educação e Saúde, onde ele foi procurando ordens do governo para organizar um ensino secundário de maneira eficiente. Certo. Foi também o presidente da Ação Brasileira de Educação. Eu acho que é isso, porque o resto é igual. Bem, Pro, você é a próxima. Que é nisso, professora. Falei nisso. Ah, professora, eu lembro também que... Ana Karina, agora é Yasmin, é isso? Pode falar, Cá, Desculpa, pode falar, Karina, se você não terminou, pode falar, querida. Tá. Travou. É, por isso. Eu achei que você tivesse parado. Não, travou. Então, eu vi também que ele foi alvo de muitas críticas da Igreja Católica. Certo. Pode falar, Iá. E você sabe por que ele recebeu crítica da igreja? Aqui eu coloquei assim, ele recebeu críticas, né, da igreja, porque ele acreditava que deveria haver respeito em relação à religião dos indivíduos, mas os princípios religiosos não deveriam se intrometer de forma no ensino das pessoas. Isso mesmo. Prontinho. Eu estava vendo aqui. É que eu tô anotando o que vocês estão falando, tá? Eu tô de cabeça baixa. Diga. Tá. Ele teve um cargo de secretário-geral do CAPES. Eu pesquisei. Olha, que legal. Do CAPES e também assumiu em 1952 o cargo de diretor do INED, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Isso, aí vi também que ele teve esse cargo. Aí depois, em 1964, teve a ditadura militar e aí ele foi afastado do cargo, né? Tiraram ele do cargo. E aí tava vendo também que a família dele tem a desconfiança que ele sofreu repreensão, é isso? Ele foi, Tem isso essa mesmo. desconfiança porque ele foi desaparecido, né? 11 de março e dia 14 acharam ele depois de 3 dias num fosso de elevador. E pelo jeito que tava, o jeito que ele tava jogado lá, parecia que ele não caiu, jogaram ele, colocaram ele lá, né? Eu tava vendo. Assim, várias historinhas, né? Mas uma delas Sim. Não se sabe ao certo, porque não tinha nem recursos, né? Na época, poder saber fazer uma perícia, como é hoje, né? Isso, eu tinha visto isso e vi também que ele defendia, independente da raça ou da condição financeira, todos deveriam ter um olhar diferente na comunidade, né? Do que, tipo assim, ele fazia que todos teriam o direito de ter estudos, né? Isso mesmo. Independente da raça.
Isso mesmo. É isso, porque a Kai e a Lu falou bastante. Falou a maioria. Eu achei legal porque, tipo, ele foi secretário-geral do CAPES e a gente tinha falado tudo dessas coisas, né? Sim. Bem interessante, né? CAPES já havia desde aquela época, mas não com esse nome CAPES, né? Ah, sim. Mas seria um CAPES. Quem mais vai falar, meus amores? Posso falar, Eu. professora? Eu. Fala, Adriana. Fala. Adri. Posso ler o que eu escrevi? Claro, pode, não tem importância alguma. Pode Tá. falar. Aí, porque aí fica para mim fica mais fácil. Sem problemas. Então, a minha pesquisa quer dizer assim: Anísio Teixeira foi um educador brasileiro, foi reconhecido como criador de uma escola pública e responsável pela democratização do ensino brasileiro. Ele almejou a construção da escola pública, democrática, gratuita e onde foi acessível para todos os cidadãos. Certo. Começou a trabalhar para uma reforma educacional no país, onde foi o criador da Universidade do Distrito Federal, a UDF, no Rio de Janeiro. Considerando o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século XX. Foi pioneiro da implantação das escolas públicas de todos os níveis, e o seu objetivo era oferecer educação gratuita para todos. Este documento foi pioneiro ao apresentar um conjunto de ideias sobre a implementação de uma renovação educacional. Com o golpe militar, em 1964, começou a ser perseguido por suas ideias liberais. Foi para os Estados Unidos e, quando retornou ao Brasil, continuou com sua atuação na área da educação. Faleceu em 1971, março, né? Onde foi encontrado morto no fosso do elevador. Teve várias obras deles em destaques, né? E as suas ideias e a atuação do educador entre 1920 e 1960 focalizou as suas concepções acerca da psicologia, que era uma ciência que esteve presente de uma maneira significativa em suas propostas e práticas do movimento de renovação educacional, que ele queria fazer uma reviravolta. O trabalho dele estava muito em evidência que o resultado dessa apropriação foi um discurso peculiar e inovador no que diz respeito às contribuições psicológicas à educação, né? Em 1920, ele se aproximou da psicologia ao perceber que o professor necessitava conhecer as dificuldades infantis para efetivar o seu objetivo. Qual que era o objetivo dele? Era propiciar boas condições de aprendizagem a todos. Muito bem. Aí eu citei aqui as obras dele, mas como foi muitas, tudo, né? E uma frase dele que eu gostei muito é assim: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Muito bem. Uma frase, né, que eu marquei aqui que eu gostei bastante. Muito bem, Dri. Val, você quer falar agora, meu amor? A Adriana já falou tudo. Não tem importância. Pode falar. Qual a importância de Anísio Teixeira para a sociedade? Okay. Defensor de uma escola pública, universal e gratuita. Em seu discurso, Anísio destaca a importância da educação escolar para a democracia. A visão e a atuação desse educador, cuja percepção a respeito do papel da escola e de sua quantidade marcou a história da educação brasileira. Deixa eu ver aqui. Já foi. Qual o método que é centrado no aluno e foi trazido por Anísio Teixeira para o Brasil? Renovadora, não derentiva, escola nova. Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. É um método centrado no aluno. Esse método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos, que deve ser acumulado na mente através das associações. Professora, é só isso que eu fiz, porque a Adriana falou tudo.
Mas não tem importância, foi o que eu disse. Na verdade, vocês vão acabar falando muita coisa que o outro disse, porque a gente está pesquisando sobre a mesma pessoa. Mas eu preciso saber o quanto você pesquisou. E é só dessa forma. É que cada um tem um jeitinho de falar, né, Pro? Pode ser que você tenha lido e explique um pouquinho, enfim, né? Explique uma outra parte que a Adriana explicou, que a Ana não explicou, que a Karina, que a Yasmin, e por aí vai. Ah, meu Deus, peraí. Sei. Sempre ela, né? A terceira aplicou seus estudos e pesquisas. Certo. Atuou na criação do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, CBPE. A Anísio Teixeira foi um dos principais pensadores envolvidos no projeto da criação da Universidade de Brasília, modelo de educação do futuro, criado em 15 de dezembro de 1961. Tá bom, só isso, professor. Só pesquisei isso aí. Tá bem, Val. Tá bom. Tudo bem. Vocês devem ter pesquisado no mesmo site, né? Não, eu peguei de alguns artigos também. Eu peguei diferente. Pode falar. Não, eu peguei diferente. Eu não marquei de onde eu peguei, porque eu fui, pesquisando em vários lugares, e aí eu fui, montando um mapa mental, que para mim é melhor, um mapa mental do que fazer escrito, assim, sabe? Tudinho. Entendi. Aí eu marco na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Não, sem problemas. Dri, você pesquisou de artigos, a Ana que pesquisou da Infoescola e a Karina também, é isso, né? Isso, e pegar algumas coisinhas também, professora, daquele Brasil Escola. Certo, Brasil Escola, Infoescola. Ana, eu lembro também que eu peguei alguma coisa do Brasil Escola. Tá. Eu fiz assim, Pro, olha aí, dá uma olhada na câmera. Dou. Eu também fui do Brasil Escola. Tá. Ah, entendi. Uma vez mapa mental, sempre mapa mental. É verdade. Eu também gosto do mapa mental, mas também gosto dos tópicos. Enfim, cada um do seu jeitinho para estudar, certo? Maria Helena, você está digitando o que você quer falar sobre o Anísio? Diga que sim, faz um sim, com um sinal com a mão. Professora, acho que ela colocou alguma coisa que apareceu aqui na tela. No chat. Deixa eu ver. Ela tá sem internet, ela falou, né? Tá usando o vizinho, tá usando o vizinho. Eu ouvi. Vamos lá. Anísio Teixeira nasceu na Bahia, pais fazendeiros, estudou na escola jesuíta, foi um jurista, educador e escritor brasileiro, viajou para a Europa, ficou lá 4 meses, fez anotação no seu diário de viagem, com suas impressões da cultura norte-americana, encontrou John Dayville, voltou para fazer pós-graduação, e o título de mestre de artes, tá? Master of Arts. Com seus ideais, apresentou ao governador Góes, naquela época, que defendia que a escola deveria ser em tempo integral. Ok, pouca coisa eu diria que vocês fizeram, porque tem tanta coisa para falar sobre eles, gente, mas tanta coisa, que nem dá para acreditar que vocês pesquisaram só isso. Mas, enfim, vamos lá. Quando a gente pede uma pesquisa para vocês, a gente não pede uma pesquisa para vocês fazerem olhar só o primeiro site, assim, sabe? Dê uma pesquisada um pouco mais a fundo, não é só isso a vida desse cara. Ele é muito, mas muito mais do que isso. Tá bom? Uma ou outra fez a pesquisa em artigo, mas é uma outra, né? Então, assim, eu queria que todas vocês tivessem já o hábito de fazer pesquisa em artigo científico e não no site da Maria. E-biografia? Qual? E-biografia. E-biografia? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. E-biografia, já estou pesquisando. Olha lá, ebiografia.com, www.ebiografia.com, biografia de Anísio Teixeira.
Não conheço, não. Eu peguei daqui e peguei desse outro aqui, ó, quer ver? Wikipédia não, porque senão você vai me matar. Eu acho que elas são muito superficiais. Por quê? Porque esse cara é um pedagogo, e aqui nessa e-biografia, é mais para você saber quem é o cara, assim, nossa, quem é? Já ouvi falar desse cara, mas quem é ele? Pai, você tem aqui... Ó, meu artigo, .brasilescola.uol.com.br. Brasil Escola, tá. Aí eu fui pegando um pouquinho de cada, Pro. Entendi. Não, eu entendo. É que eu quero que vocês tenham o hábito de fazer uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, de fazer uma pesquisa não no www.mariacocotinha.com.br, entendeu? Que vocês vão até, por exemplo, o Nova Escola é interessante, como a gente já falou, né? O InfoEscola, ele é interessante, mas ele é superficial, porque ele é para quem está no ensino médio, e não para quem está na faculdade, sabe? Por isso que eu queria que vocês fizessem uma pesquisa mais profunda, né? A professora é chata. Não, eu quero que vocês tenham uma boa formação. E para vocês terem uma boa formação, vocês precisam fazer uma pesquisa um pouquinho mais, assim, a fundo, né? Porque é para isso que serve a faculdade, senão você fica no técnico que tá ótimo, né? Só dá uma direcionada assim na vida, né? E aqui não, né? Então, quem fez, por exemplo, a pesquisa pelo Nova Escola, ok, maravilha. Evitem, né, o InfoEscola e aquele outro... Ai, como que é o nome? Não é InfoEscola, é um outro que tem... O que a senhora sempre fala, né, o educacional lá, como que é o nome? Wikipédia, né? Ai, como que é o nome? Sei lá, já não lembro mais o nome desses sites. Mas quando eu já faço a pesquisa, já aparecem alguns artigos. Por exemplo, tem um artigo aqui que depois eu mando para vocês até. É da faculdade de Pernambuco. Pernambuco, acho que é, né? Esse site aqui, ó, fgv.br. FGV é o nome de uma faculdade. BR é da faculdade FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Beleza, ótimo. Tem bastante coisa interessante aqui também. A Fundação Getúlio Vargas é responsável, por exemplo, em elaborar as provas para a FUVEST. Então, assim, tem peso? Pô, se tem, né? Se a FUVEST acredita na Getúlio Vargas, quem é você para duvidar? Exatamente, né? Então, assim, a gente vai com peso no negócio. Tá é aquele portal da educação que a senhora não gosta. São esses portais aí, esses blogs, esses sei lá o que aí. Tá bom? Eu quero ler uma parte para vocês desse artigo, é curta, não é longa, mas é que ela faz parte de uma parte da vida do Anísio que é bastante importante para nós. Porque como o Anísio, ele foi pioneiro, e vocês viram isso, né, na defesa da educação escolar gratuita, que é o que a gente tem até hoje, né, graças a ele, né, a formação gratuita do ensino fundamental 2, do ensino médio, do ensino técnico e da faculdade, né, a gente tem tudo isso por causa dele. Então, a gente tem que pensar de onde que de onde que vieram as ideias e essa transformação na educação. Será que só ele pensou, né, sobre essa transformação? Será que sozinho o cara, sei lá, no meio de um vinho que ele estava tomando, teve esses insights, falou, nossa, cara, queria que a educação fosse gratuita, né, como se fosse um devaneio do cara, mas não é, né? Na verdade, essas grandes ideias, elas não surgem assim, nossa, tive um insight. Não, né? Essas grandes ideias, elas aparecem depois de muita discussão, observação, estudo, né? E aí, então, você tem uma ideia, ou você tem algumas pequenas ideias, né? E que elas vão engrandecendo de acordo com quem você divide essas ideias, né? Por isso que em sala de aula é importante a gente mostrar as nossas experiências, que seja de vida, no profissional ou mesmo no pessoal, para a gente aprimorar as nossas ideias, enriquecê-las, né? E também ter outras ideias, né? Mas, enfim. Então, falando do Anísio, na verdade, ele é, sim, o precursor aí dessa escola novista,
novista ou dessa escola nova, tanto faz, né, a forma como se pronuncia, tá bom? Escola novista ou escola nova, tá, no Brasil. Então, o que era essa escola nova? Na verdade, era um grupo de estudantes daquela época, né, porque o Anísio Teixeira, ele não foi adulto a vida inteira, ele também estudou. Então, ele tinha um grupo de amigos de que não estava satisfeito com o tipo de estudo que acontecia, que ele também participou, né? Então, ele acreditava, conversando com N pessoas, indo para os Estados Unidos estudar, por exemplo, né? De que a aprendizagem é uma construção subjetiva do conhecimento, né? E que o ambiente, né? Ele é um meio estimulador. Então, aonde a gente vive, aonde a gente mora, com quem a gente convive, tem que estimular essa criança, esse adolescente. Ah, em casa faz isso? Também, né? Na escola, principalmente, né? Então, ele achava que tanto, independente de onde você estivesse, teria que haver um estímulo para o aprendizado. Como se esse meio, esse lugar onde essa pessoa, essa criança fizesse parte, fosse estimulante. Claro que a gente está falando de algo ponderado, é claro que a gente está se baseando de uma geração zero estímulo, né? E não a geração de agora, que a geração de agora tem quase 80% de estímulo, mas não educacional, né? Mas a criança é o tempo todo estimulada, né? Se a mãe não estimula, o pai estimula, ou o irmão mais novo estimula, o irmão mais velho, alguém estimula a criança está o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Ela não consegue nunca ficar quietinha no sofá, assim, de boa, sabe? E aí essa criança, com o tempo, na escolinha, que agora a gente não está presencial, mas quando voltar, que eu acredito que seja no segundo semestre, ou no máximo ano que vem, quando essas crianças voltarem para a sala de aula, elas não vão conseguir ficar quietas, sentada. E vocês, como pedagogas, professoras dessas crianças, não vão conseguir dominar a sala de aula. Esse é o grande problema. Então, o Anísio, ele já se preocupava com a criança que nada fazia, ok? Nada fazia uma coisa, diferente da criança de hoje. Então, ele queria o quê? Que esse ambiente ele fosse estimulado o tempo todo, certo? Acreditava também... Pode falar. Estimulado ou reconhecido? Não, estimulado. Ele queria que a criança fosse estimulada, que o ambiente fosse um estímulo. E aí, então, se tem um estímulo, a criança é estimulada, né? Então, tá. Por exemplo, ela entrava na sala e tinha um jogo da memória. Ela entrava numa outra sala e tinha umas bolinhas de gude. É um estímulo para a criança, né? E foi posto proposital. Né? Ele fazia questão de que as crianças se empenhassem, né? É porque as crianças daquela época não tinham estímulo além de brincar de corda, enfim, aquelas brincadeiras básicas que tinham dentro de casa, né? Uhum. De pular amarelinha, de corda, de pega-esconde, enfim, essas brincadeiras assim. Então, mas isso estimula algumas coisas, sim, né? Tem algumas habilidades, aprendizagem? Tem sim, mas não é focada na educação, né? Então, ele queria que fosse algo mais focado na educação. Tanto ou seja, o ver dele era como se fosse uma brincadeira qualquer. Sim. Tá, entendi. Porque na escola, quando a gente traz esse tipo de brincadeira, ele tem um objetivo. Você pergunta, por que você deu a amarelinha? Porque eu quis. Não, porque eu quis, uma resposta nunca foi, né? Na escola, para coordenação, muito menos. Vai falar, eu dei porque quis. Vai falar porque quis. Você vai ter que saber aí todos os campos de experiência. Os eixos cognitivos que você utilizou nessa brincadeira, meu bem. Enfim. E aí, então, ele acreditava, né? Tanto que, né? Ele acreditava que o professor, ele era um facilitador. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse termo facilitador, porque ele não é assim, ele vai deixar, tipo, a resposta em marca d'água. Isso não é facilitar, isso é te dar a resposta. Facilitar é como se fosse um tradutor do que o aluno não entendeu. Tudo bem? Por exemplo, quando eu leio os slides para vocês,
eu em seguida explico, não é isso? Os slides. Então, eu estou facilitando o entendimento de vocês. É a mesma coisa que ele achava que tinha que fazer. Isso é facilitar o aprendizado da criança, ou do adulto, no caso aqui. Entenderam? Uhum, entendi. Então, facilitar não é dar, né, o conhecimento assim, e faça o que você quiser, e nem sei se você vai aprender com isso, né, já que eu estou dando, né, tá bom? Mas ele acreditava na facilitação desse aprendizado. E aí, então, vai de você, cada uma de vocês, entender o que é facilitar e tentar facilitar. Facilitar não é dar a resposta, tá bom? É ensinar a pescar e não pegar o peixe. Tá? Ele acreditava que o fato de ser estimulado pelo ambiente, que a aprendizagem é uma construção subjetiva, que eu faço no dia a dia, que esse meu ambiente do dia a dia, ele é estimulado, e que meu professor me ajuda a entender as coisas, então é claro que esse aluno não é aquele aluno que fica quietinho, parado. Ele não quer ser estimulado? Sim. Então, ele é considerado um aluno ativo. E não passivo, como a gente estava vendo até então na tradicionalista. Na educação tradicionalista, do Pink Floyd, lembra da música? The Brick the Wall, lembra? Que a gente ouviu aqui, assistimos o clipe. Tudo aquilo. Isso é tradicionalista, certo? Agora, a escola novista, ou a escola nova, tanto faz, que o Anísio Teixeira participou desse manifesto dos pioneiros, pioneiro primeiro, né? Então, ele participou de um manifesto. O manifesto é dizer o que você sente, o que você quer, né? Então, o manifesto dos pioneiros da educação nova. Então, ele acreditava nisso. Então, e não só, né? Ele defendia algumas ideias que eram bem interessantes, que são 5 aspectos que ele chama para idealizar a educação e a escola. Então, eu vou ler esses 5 aspectos para vocês e vou explicar, tá bom? Então, o primeiro aspecto fundamental que Anísio considerava para a educação era como um bem que não poderia ser negado, fazendo parte da formação do ser humano, de fato, um direito. Então, ele considerava que a educação ela deveria ser um direito, né? E não assim, vai porque quer, porque não tem onde deixar, então eu deixo na escola, como era naquela época, porque as mulheres começavam a trabalhar, né, e aí entra pela independência, né, para ajudar em casa, não ganhavam a mesma coisa ainda do homem, mas ela já podia trabalhar, não em todos os departamentos, em todos os lugares, mas ela já queria trabalhar, então aonde deixar essa criança? Eu deixo na creche mesmo, só que na creche era para quem? Para quem era pobre, e para quem, na verdade, a criança não aprendia nada. Ela não tinha aula de alfabetização na creche. Ela ficava ali apenas para ter uma higiene e alimentação só. Tipo, ficar olhando a criança à tarde, sabe quando você paga a vizinha para ficar olhando? É isso. E era isso que acontecia, entendeu? Nessas creches. Então, ele acreditava que tanto creche como a escola educação infantil, aqui depois vieram esses nomes, né? Na época não tinha. Então, toda essa parte de educação, ele acreditava que deveria ser obrigação do Estado. Porque assim havia uma formação dessa sociedade, assim esses alunos formados seriam seres pensantes, seres críticos, participativos da sociedade, da política. E o que acontece quando a sociedade estuda, quando as pessoas estudam, que nem vocês estão fazendo? Vocês, na verdade, começam a questionar coisas. Então, presta atenção que é muito interessante esse viés da educação pelo olhar político, né? Em 1600, mais ou menos, isso, enfim, a gente não conversou sobre, porque ele é uma parte da literatura que eu vou trazer, porque faz parte da história. Então, em 1600, por exemplo, havia um movimento chamado Barroco. Esse movimento do Barroco era um movimento onde os padres, só havia o catolicismo, né, vamos lembrar, então os padres, eles faziam as leituras das Bíblias para as pessoas. E só que havia o seguinte, como os padres como naquela época era tudo vilarejo, todo mundo conhecia todo mundo sabia da vida de todo mundo, os padres faziam uma leitura já pensando no que você fez. Então, ele já dava uma indireta, certo? Então, se você pecou, por exemplo, ele já vai falar sobre esse pecado. E aí você fala, nossa, mas Deus está dizendo isso na Bíblia. Então, meu Deus, ele está falando de mim. Só que eu não sei ler, né? Eu não sei ler, eu não sei escrever,
E eu confio plenamente, assim como todo mundo, confiava plenamente na igreja, no padre que está fazendo a leitura da Bíblia. E ele falou isso, que ele leu na Bíblia sobre isso. Então eu começo a ter medo do que eu faço, porque é bem provável que tenha escrito na Bíblia, ou que Deus está vendo e falou para o padre. Ok? E aí, então, as pessoas começaram a ter medo das coisas. E na verdade, alguns deles queriam aprender a ler e escrever. E foi proibido, durante um bom tempo, uns 80 anos mais ou menos, a leitura de qualquer livro que não fosse a Bíblia. Tanto que havia um index libri, que é em latim, uma lista de livros proibidos. E assim, gente, era tipo todos, menos a Bíblia. Então só podia ler a Bíblia. Então houve uma fogueira enorme no centro da cidade, isso em Portugal, isso no Brasil. Colocaram todos os livros, entravam nas casas, invadindo-as, assim, mesmo, né? Isso naquela época, 1600, retiravam os livros e só deixava o que podia, a Bíblia. E levava esses livros para o meio da praça, onde queimavam esses livros. E queimavam os livros, certo? E, lembra de... Ai, veio o nome agora e fugiu. Joana d'Arc? Ela é dessa época. Ela também começou a aprender a ler e escrever. E ela também começou a ter pensamentos críticos. Que quando a gente começa a aprender, a estudar, a gente, na verdade, começa a pensar. Começa a questionar as coisas. Por que é assim? Por que não pode ser de outro jeito? Né? Por que eu tenho que colocar, eu tenho que acessar o Meet pelo Sponte, não mais pelo WhatsApp? Né? Por que a aula começa às 7h10 para uns e para outros 7h30? Por que a política é assim e não assada? E aí, então, esses questionamentos acontecem com as pessoas que têm um pensamento chamado crítico, mas que vão atrás da resposta, não da resposta do site da Maria Cocotinha, nem da minha vizinha, que acessa o mesmo site se não foi ela que fez. Então, ela vai atrás, essa pessoa que tem um pensamento crítico, de informações sérias, de informações precisas, né? Então, puxa, eu falei tudo isso para falar alguma coisa. Então, o Anísio Teixeira, quando ele trouxe a escola novista e trouxe esse pensamento, de que a educação deveria ser uma obrigação, ele pensou já nesse segundo aspecto da educação, que é aquele que destaca-se a educação não como um privilégio, mas a educação era dever e baseada na consciência fundante, porque a sociedade, a base dela é a educação. Se não tem educação, ela se desestrutura, ela não vive, ela não sobrevive, tá bom? De verdade. Olha o quão importante é a educação, né? E aí, então, a gente pensa também no terceiro aspecto que ele traz, que a educação de base deve ser geral e humanista. Porque para Anísio Teixeira, a educação envolvia a participação da sociedade e dos movimentos que nela ocorrem. Daí a necessidade de ser geral. Se eu faço uma educação somente para os burgueses, como era na época, e outra para os proletariados que haviam na época, eu não faço uma escola humanista e nem geral. Porque para os burgueses, eles já saíam alfabetizados. Para os proletariados, eles saíam analfabetos. Continuavam analfabetos. Por que essa diferença? Se eles vivem na mesma sociedade. Não é verdade? Vamos pensar. Por que no colégio particular é diferente do que no colégio do Estado? Não é verdade? Porque o professor, às vezes, do Estado, ele também dá aula no particular. Então, ele é melhor no particular e pior no Estado? Como assim ele tem dupla personalidade? Né? Nem eu, geminiana, tenho essa dupla personalidade, né? A mesma aula, a mesma dedicação que você tem no Estado, você deve ter no particular. E vice-versa, né? Então, aqui ele pensa como uma sociedade geral mesmo, sem privilégio,
né? Porque assim ela pode ser aceita por todos a educação. E deve ser mesmo, né? E aí, então, a gente vai para o quarto aspecto. Vocês não devem estar vendo, né? Porque acho que eu parei de compartilhar, mas tudo bem. O quarto aspecto aqui é a escola pública, é a máquina que prepara a democracia. O que é democracia? Alguém faz a busca? O que é democracia? Alguém achou? Estou esperando vocês, meninas. Oi, Pro, tô aqui. Achou? Não. Professor, eu achei aqui que Eu parece consigo pesquisar para o celular. político, em cidadãos elege seus por meio de eleições periódicas. Certo. E o que mais? O que você falou primeiro? Governo, não sei o quê? O que você falou primeiro? Governo, não sei o quê? Tá travando, né, a sua internet. Tá travando, né, a sua internet. Tudo bem. Mas alguém fez pesquisa? Alguém fez pesquisa? Provavelmente. Eu tô pelo celular, o meu não dá para eu. Senão, se eu sair, vai sair da coisa. Adri, você consegue? Consigo, vou ver aqui. Tá bem. Deixa eu compartilhar com vocês para vocês poderem fazer a leitura. Pode ler o que você encontrar, não tem problema, não é para você fazer um resumo. Bom, já achei aqui. Bom, então democracia é quando o governo em que o povo exerce a soberania. Ou então, um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Então, deixa eu voltar aqui ao artigo, esse é o artigo. Quando Anísio Teixeira diz aqui de que a escola prepara a pessoa, a criança, enfim, né, a escola para a democracia, significa que a escola, ela é pública, porque eu posso optar em colocar ou não, já que, voltando aqui ao que é democracia, governo em que o povo exerce a soberania. O que o povo disser sobre está correto, né? Então, a voz do povo é a voz de Deus, como aquele ditado diz, e isso mais ou menos é a democracia, né? Quer dizer, isso é a democracia, né? A voz do povo é a voz de Deus, é a nossa voz que acontece diante das eleições, por exemplo, diante de quando eu pergunto alguma coisa para vocês e quem quer, por exemplo, vamos direto, quem quer, e aí então é a democracia também. E essas escolhas, porque isso é escolha que a gente faz, né? Vocês poderiam escolher como, não quero ir direto, quero fazer uma pausa, porque eu acho cansativo, ou apenas porque eu quero, né? Também faz parte da democracia. Então, é importante a gente se referir à escola como uma democracia, porque o cidadão daquela época, a sociedade daquela época, podia colocar ou não a criança. Mas, se Anísio defendia a ideia de que a escola, ela era um dever do Estado, né? Significa que ele queria que tivesse alguns mecanismos necessários para reconhecer os problemas existentes da máquina ideal em vista do real. Ele queria que as crianças ou os alunos, alguém está entrando, a Fabi, são 8h30.
Boa noite, Fabi, tudo bem? Oi, boa noite, professora. Boa noite, meninas. Estamos indo, professora. Graças a Deus, está tudo bem. Então tá bom, só para te lembrar, a aula começa às 7h20, tá? Só para você lembrar, tá bem? Sem problema, Pro. É que eu tô com o Sponte bloqueado. Ah, não tá mais. Já estou sabendo. Não tô então, mais? Não. Então tá bom. Vamos lá. Então, pensando que o Anísio acha que a escola pública é a máquina que prepara a democracia para livre opção, né? Então, se referindo que a escola ela é pública e dentro dela vou criar uma sociedade, pessoas como seres pensantes, né? Então, eles também terão a ideia de votar ou não no próximo governo, por exemplo, né? E aí, então, a gente acaba indo no quinto conceito dele, né, no quinto aspecto da educação dele, pensando no papel do professor, porque ele é um dos poucos, ou pioneiro, para poder falar sobre o professor, porque até então ninguém falou do professor. Todo mundo estava preocupado com as crianças, quer dizer, todo mundo, entre aspas, né? Porque para ser professor, por exemplo, nessa escola tradicionalista, você não precisava ter magistério ou um curso superior. Era apenas ser uma pessoa mais experiente, mais velha, bem mais velha. Tanto que a gente tem essa imagem de que professor é alguém muito mais velho, tipo um velho mesmo, né? Tipo beirando seus 60, né? E não, né? A gente encontra hoje, ainda bem, né, século XXI, professores muito jovens, recém-formados com um conhecimento, assim, invejável, né? Mas, naquela época, acreditava-se de que a pessoa mais velha, além dela ter uma experiência educacional, se podemos dizer assim, só que não, ela tinha também uma experiência de vida. E isso fazia com que a criança entendesse melhor a vida, porque a aula, ela não era aula de ciência, não era uma aula de língua portuguesa, tá bom? Ela é uma aula de comunicação, por exemplo, e aquele senhor na sala de aula, porque só podia ser homem, aquele senhor na sala de aula, ele explicava como se comunicar corretamente, usar os pronomes, escrever uma carta, tá bom? Então, era mais ou menos isso a aula. A aula não tinha uma divisão, né, de disciplinas, por exemplo, tá bom? Não tinha aí, por exemplo, até escrevi hoje uns lembretes de pedagogia aqui, umas áreas de conhecimento, né? Como a gente tem, como a gente encontra, tá? É muito diferente. Então, ele enfatiza que o professor ele tem que ser capacitado democraticamente, se ele quisesse. Anísio encarava a formação do docente, de sua constante capacitação ou recapacitação, como algo vital. Que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão tendo uma formação para serem o quê? Professoras. Não necessariamente é isso, mas professoras. Porque se um dia você quiser largar a coordenação ou não ser supervisora de ensino, você vai dar aula. Não é verdade? Eu estou desempregada, mas eu sei de uma escola que precisa de professor, o que você vai fazer? Dá aula. Então, assim, no final das contas, por qualquer motivo, você vai dar aula. Não é isso? Então, vocês estão tendo uma formação. Essa formação não existia antes. Ela começou a ter depois do Anísio. Quem trouxe o magistério foi o Anísio. Não que ele falou assim, gente, a partir de hoje tem magistério. Não é isso, não é assim que funciona, né? Tipo, não é, né? Lembre-se, é um grupo de pessoas que pensam sobre a educação de forma muito importante, muito séria. Pensa sobre a educação da criança, sobre a formação do professor, a organização da escola. A escola não é assim uma bagunça, né? Quer dizer, tem algumas, né? Enfim, mas não, né? Ela não é assim, é só ter a sala de aula e uma quadra que tá certo. Não, né? Para ser uma escola, tem que ter uma organização mesmo, né? Uma ordem, a gente acho que já viu sobre isso, não foi? A organização, esse planejamento para ter uma escola, sim, ou não? Vimos, não vimos? Eu acho que sim. Alguma dúvida, amores? Não, e ele também, ele foi diretor também, né? Foi. E colaborador da LDB, né? Em 1961. Isso mesmo. Eu marquei aqui, só que eu não falei.
É que, na verdade, o artigo é bastante grande, eu não consegui anotar o que eu queria, só fui mais ou menos pelas páginas, assim, né? E eu acho que essa parte é bastante importante, né? E assim, tem uma outra parte que ele foi um professor universitário de administração, né? Lá na Universidade. É a Universidade Federal que fala? Isso Do mesmo. Rio de Janeiro? Isso. Ao lado de Darcy Eu Ribeiro. marquei isso. Né? E assim, fala Darcy Ribeiro, a gente pensa que é mulher, e é um homem, né? É um homem. Onde ele foi reitor da Universidade de Brasília. Isso mesmo. E o Darcy Ribeiro, ele também tem um peso muito grande, porque eles são da mesma época, né? E depois veio o Paulo Freire. Então, assim, são 3 figuras muito marcantes na educação brasileira, e que a gente só vai lembrar do Paulo Freire. Né? Mas assim, quem trouxe essas ideias, né? Quem teve esse pensamento e dividiu esse pensamento com outras pessoas tão importantes? É que as outras pessoas com quem ele dividiu deixou, entre aspas, de ser importante, porque passou para outras e outras e outras, e aí, sabe, meio que fofoca, assim? Aí, então, as pessoas que tiveram peso na vida foram o Darcy Ribeiro e depois o Paulo Freire com uma outra ideia, mas que não deixa de ser uma ideia socioconstrutivista, né? E agora a casa dele em si virou... Museu. Como fala? Um museu. Centro cultural, né? Centro cultural. Normalmente é assim, né? Porque ali tem o cheiro, né, de Paulo Freire, como se eu entrasse e me tornasse um Paulo Freire, né? Ou que eu sentisse as mesmas vibrações e energia que ele, enfim, né? Cada um tem um jeito de olhar. Eu acho importante saber como vivia um pensador da educação e uma pessoa revolucionária. Tem uma frase aqui que parece mais de Paulo Freire do que dele. Ele fala assim: revolta-me saber que dos 5 milhões que estão na escola, apenas 450 mil conseguem chegar à 4ª série. Todos os demais ficando frustrados mentalmente e incapacitados para se integrarem em uma civilização industrial e alcançarem um padrão de vida de simples essência humana. Exatamente, era uma das críticas dele em relação à forma como as pessoas eram educadas, como se fossem máquinas, né? Então, o trabalho era máquina, assim, né? Então, era sempre a mesma coisa que se fazia, era maquinário, né? E era pensando, assim, você tem um ritmo, você tem uma sequência, né? E essa sequência ela é importante porque vai te dar segurança. Mas não necessariamente a criança precisa dessa segurança, o adolescente precisa dessa segurança. A gente precisa trazer um pouco mais de dinamismo e fazer com que as crianças fossem mais ativas em sala de aula. Porque ficar sentada ouvindo é que nem vocês aí. Você acha que isso aqui é tradicionalista? Mais ou menos, né? Isso aqui é construtivista. Ela tem um bom quê de construtivismo, mas... O professor fala, o aluno escuta. E ele era contra, né, a escola privada, né? Era. Porque ele falava que era uma formação de elite, né? Então, na verdade, a escola privada, ela era exatamente o pagou, passou. Que a gente já ouviu muito isso. Pagou, passou. Quando eu era jovem, quando eu estava no ENIAC, que minha mãe foi coordenadora lá, e eu estudei 2 anos lá no ENIAC, em Guarulhos, e eu só estudei porque eu tinha bolsa de estudo. E a gente ouvia isso de pagou, passou. Eu não entendia. Mas é que a escola particular, nessa época aqui, da década de 60, 70, eram escolas para crianças que não conseguiam ir adiante no estudo. Então, ela entrava na escola, todo mês pagava-se um valor, e no final ela passava. Então, era o pagou, passou. Mas, depois, com o tempo, isso foi vendo que o ensino do particular ele deveria ser diferente do Estado, que eu acho que não deveria ser, certo? Porque, assim, a gente faz uma segregação social e financeira da sociedade. Os pobres no Estado, os ricos no particular. Pobre não tem um ensino direito e rico tem, que é isso? Não é verdade? Tem uma parte aqui que eu acho bem interessante, que diz o seguinte: o Anísio, ele era um sonhador. Ele pensava em educação como um processo capaz de restaurar e quebrar as diferenças tão impregnadas na sociedade de seu tempo.
envolvido no pragmatismo daviniano, que era o Davil que ele conheceu nos Estados Unidos, achava que a escola poderia ser esse instrumento de quebra das desigualdades sociais. O Gouveia Neto, que também é outro pensador, tá? Esse pensamento é de 1973, salienta que, na sua visão, Anísio Teixeira era um administrador escolar de excepcional qualidade, era também um pensador, um homem inquieto, que desejava ver a educação renovada, preocupada com a educação realmente capaz de se tornar um mais valioso instrumento para a implantação de uma verdadeira democracia. E aí, só para finalizar a parte do Anísio, ele idealizava a educação e a escola em pelo menos 5 aspectos que a gente já falou, sendo para ele a educação como um direito, né? E Anísio considerava a educação como um bem que não deveria ser negado, fazendo parte da formação do ser humano. Celular tocando. Fazendo parte da formação do ser humano, de fato, um direito. E aí, então, ele formula uma teoria democrática da educação comum, que seria pública em seu livro, o livro dele chama-se A Educação é um Direito, tá bom? Bom, tem, claro, milhões de coisas aqui interessantes, depois eu mando para vocês esse artigo, tá bom? Para vocês lerem com calma, porque é muito interessante saber que alguém em 1960 pensava de uma forma que a gente hoje ainda pensa. Então, vamos lá, vamos pensar. Será que hoje as escolas são iguais? A gente consegue, quem está no Estado tem a mesma coisa, o mesmo estudo do particular? Não. Não. Né? Então, assim, é fácil até identificar de que há ainda uma segregação, uma divisão sociocultural e financeira, né? Ou financeira, sociocultural, e por aí vai, né? E aí, então, a gente percebe que as crianças que estudam em algumas escolas são bem caras, nunca que elas poriam o pé na cidade de Tiradentes, por exemplo, para poder fazer os seus estudos numa ETEC aí do lado, ou numa FATEC que tem aí, que é maravilhosa, né? Mas não, porque é de graça e porque é na ZL Mano, né? E assim, se eu posso pagar uma, sei lá onde, por que, então, eu vou fazer uma gratuita? Eu posso fazer uma gratuita na USP, eu posso fazer uma gratuita na Unicamp, né? Mas uma gratuita na cidade de Tiradentes, não. Não é verdade? E isso, não estou falando nada de absurdo, não. Estou falando uma real mesmo, né? Certo, amores? Alguma dúvida? Certo, Pro. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Anísio? Não. Não? Tá bom. Deixa eu Eu achei interessante na parte que ele se uniu com a educação formal, né? O que você achou interessante? Não, aqui, ó, até eu grifei aqui no negócio que eu marquei. Ele se uniu à educação formal com atividades extracurriculares informais. Por exemplo, atividade artística, que não tinha naquela época, né? Não tinha mesmo. Ele queria que a escola fosse integral. Então, é por isso que ele acabou falando dessas atividades extras, né? Que são as atividades do período contraturno, né? Então, seja, além da matéria que tinha específica na escola, tinha essas atividades à parte, né? Exatamente, como artes, como música, ele também, eu não sei se você viu aí, mas ele também era a favor da música dentro de sala de aula, sim. Ele era a favor da pintura, da arte, da literatura, então assim, havia muita mudança mesmo que ele gostaria de fazer. É como se fosse, gente, assim, olha... Pro, então, por isso que ele teve essa repreensão? Por isso que ele sofreu repreensão? Exatamente. Ele foi um revolucionário, né? É que a gente está falando tudo isso e esquecendo que a gente está na época da ditadura. Então, o que acontecia? Mas por isso que ocorreu esse golpe militar? Não. Não? Não. Não. Não por causa da educação. Não. Não por causa da educação. Então, por que ele, que nem está falando aqui, com o golpe de militar, Anísio começou a ser perseguido? Tá. Então, vamos lá.
Não é porque o golpe militar aconteceu por causa da educação. É que houve o golpe militar e aí, então, eles começaram a perseguir as pessoas que eram consideradas pensadoras, revolucionárias para a época. Quem era revolucionário? O Anísio era? Total. Sim, aí por isso que ele virou alvo. Exatamente. Então, ele foi perseguido, né? Isso, total, gente, total, assim. Só que ele, na verdade, não estava fazendo uma crítica absurda, aberrante, né, para o governo. Ele estava fazendo uma crítica à educação. Só que a educação faz parte do governo. Então, o governo achou que ele estava fazendo crítica ao governo, certo? Né? Se eu falo mal do ministro da Educação, eu estou falando, então, do presidente, certo? Mais ou menos isso. Então, acreditava-se que o Anísio Teixeira, por esse pensamento tão revolucionário, é praticamente pegar uma folha e amassar, porque, gente, as ideias dele eram, assim, absurdas de diferentes, né, do que acontecia na época. É como se virasse a página de um livro mesmo, e vamos começar agora do zero, todo mundo. Como dizer assim, vamos fazer algo diferente, né? Exatamente. Então, vamos fazer o negócio dar certo. E realmente ele conseguiu. Nossa, mas então o governo ainda é um lixo, né, Bru? E era pior ainda, porque se fazia tudo isso com as pessoas, tipo, matava as pessoas. É porque eram contra as ideias deles, né? Então, é como uma briga de futebol, né? Existem os a favores, existem os contra, existe um que vão a favor de um time e a favor do outro time, e tem um time que ganha, tem sempre um time que ganha, né? E aí, então, se eu for contra esse time que ganhou, o que eu vou fazer? Eu vou matar? Não, né, gente? Mas naquela época contras, né? era, né? Então, assim, se a gente pensar em censura, por exemplo, tantas músicas que foram censuradas, tantos livros, tantas pessoas que foram censuradas também, né? Não deixaram de ser censuradas. A hora que você emudece uma pessoa matando-a ou levando para um lugar muito longe para ser exilada, você está cancelando essa pessoa, né? Você está censurando, né? Então, por isso que a censura ela foi tão pesada nessa época, porque as pessoas foram caladas, as pessoas foram silenciadas. É igual o estilo cala a boca, né? Exato. Entendi. Quando a gente fala de voltar à ditadura, ou de que na época da ditadura era algo bom, é porque, na verdade, não tem mesmo conhecimento da ditadura, o que era a ditadura naquela época, né? E eu não estou falando de algo que só poucas pessoas conhecem. Você pega no vagabundo do Wikipédia. Você pega no site do InfoEscola, que eu não gosto. Você pega em qualquer site que tem lá sobre a ditadura, certo? Então, assim, faz parte da história, tá? E a gente não quer isso de novo, na verdade, censurar. Por exemplo, o que eu tô falando agora, eu seria censurada. De repente, entram policiais aqui na minha casa, me levando, sei lá para onde, só porque eu fiz uma crítica. Entendeu? É isso. E só porque eu fiz uma crítica, né? Cadê a liberdade de expressão que hoje nós temos, né? Antigamente não podia, né? Não podia nada. Não podia expor sua opinião, você não podia fazer nada. Uma coisa não que você mesmo. falava, colocar sua opinião, você podia ou morrer, ou era preso, ou alguma coisinha assim, né? Sim, alguma coisa. Professor, então quer dizer que ele foi perseguido por isso? Foi sim. Pelas críticas. Pela crítica que ele fazia, não, mas pelo modelo de ensino, né? Isso, pelo modelo de ensino que ele estava propondo, que era uma revolução para aquela época. Era por isso muito. Que fala, né? Que ele foi responsável pela democratização. Exatamente. Porque ele queria que as pessoas fossem para a escola, fossem gente, né? Fossem pessoas estudadas, críticas, fizessem parte da sociedade, que pudessem votar. E isso, naquela época, era um absurdo. Interessante. É porque, professora, funciona igualzinho que a gente já tinha visto no semestre passado, né? Eles não queriam que as pessoas fossem alfabetizadas ou que as pessoas ficassem por dentro das coisas, porque senão eles perdiam o poder. Exatamente. Se eu penso sobre a política, se eu penso sobre o poder, eu posso fazer uma crítica a ele. E é isso que eles não queriam, né? Sim, entendi. Entendeu? Amores, eu vou encher minha garrafinha de água que eu esvaziei e eu já venho, tá bom? Eu vou fechar só meu vídeo aqui, tá? Tá bom. Eu já venho rapidinho.
Odri? Oi, amor. Depois você me passa as anotações? Passo. A aula dela hoje foi mais questão dessa pesquisa mesmo. Sim, eu fiz a pesquisa do jeito que você havia me passado, eu fiz a pesquisa, mas acabei esquecendo até lá no meu serviço. Eu não entrei mais cedo porque eu achei que o meu Sponte estava bloqueado, mas o Gabriel já desbloqueou. Uhum. Não, fica tranquila, fica em paz. Eu tava dormindo, cachorro. Não, deita aqui. Não, ninguém. Não. Deita aqui. Tá? Deita aqui. Deita aqui, eu junto contigo. Deixa eu dar. Prontinho, amores. Vamos voltar, então. Alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o Anísio? Não, professora. Não, Pro. De boa. Beleza, então. Mas foi interessante, Pro. Ah, nossa, muito interessante. A gente começa a ver a história dele mesmo, né? Aí a gente para pensar que ele lutou muito a favor da educação, né? Não a favor da educação referente à elite, e sim pelas pessoas que não tinham condições, né? Pois é, não tinha condições de entrar, né, nas escolas, porque as escolas do Estado, por exemplo, ou as escolas gratuitas da época, não necessariamente do Estado, porque algumas estavam ligadas à religião, por isso a crítica ao catolicismo, né, mas assim, as crianças não podiam entrar nessas escolas porque havia uma seleção, né, que não é natural, né? Se você olha para a pessoa e vê que o sapato dela tá rasgado, você fala que não tem vaga, e para outra que tá atrás, que o sapatinho tá bonitinho e brilhando, então não é uma seleção natural, né? Então foi uma por isso seleção que ele foi, no caso, focalizou na parte de psicologia? A parte da psicologia, na verdade, ele foca, já respondo sua pergunta, tá, Maria Helena, que eu vi que você colocou aqui. A parte da psicologia que ele foca, na verdade, é para melhorar a sociedade de alguma forma, tá? Porque ele fala sobre as dificuldades das crianças, né? Sim, porque elas não eram vistas como pessoas, como assim, elas têm dificuldade, elas não têm dificuldade, essa entende mais rápido, essa entende mais devagar. Não havia esse olhar, né? Era assim, passa a informação e dane-se, né? E acabou. Você que se vire para poder saber o que eu ensinei, né? E bem assim mesmo, assim, bem arrogante mesmo, né? Você que então assim, é um absurdo até pensar assim, né? Que professor é esse, né? Porque a gente tem o sinônimo de professor é de paciente, né? De que fala 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, né? A gente tem esse olhar para a educação hoje, né? Ainda bem. Mas naquela época não. Então, naquela época havia necessidade de trazer essa psicologia para dentro de sala de aula, pensando de que a aprendizagem, por exemplo, é uma construção subjetiva do conhecimento, né? De que com o dia a dia, enfim, a criança vai aprendendo. Né? Isso. Então, ele tinha, assim, esse lado, esse olhar muito diferente, né? Era um dos objetivos dele, né? Já era diferente de tudo, né? Já começando pela escola ser uma questão obrigatória, gratuita e integral, por exemplo. Nossa, loucura quase, né? Devia ter um vídeo, né? Um filme sobre esse cara, né? Seria muito interessante, né? Ter um filme sobre a vida do Anísio, a importância do Anísio Teixeira, né? Que seja, né? Eu também não pesquisei filme dele, mas eu pesquisei sobre a vida, assim, enfim, a importância dele, mas não vi nenhum filme, vi vários vídeos, pessoas falando sobre,
falando uma hora e pouco sobre ele, enfim. Mas, assim, filme sobre eu não vi. Seria muito interessante, né? Sei lá. Lançar para alguém aí. Não dá ideia pro povo. Quem poderia ter essa ideia, né? Gravar, fazer um filme sobre, né? Enfim, seria muito legal mesmo. Certo, amores? Bom, é claro que a gente fala do Anísio pensando em todas essas abordagens pedagógicas que a gente estuda aqui, tá bom? Deixa eu voltar a fazer a apresentação aqui da tela inteira. Para quem não estava na aula, a gente combinou de ir direto hoje até as 9h30, porque amanhã eu vou fazer um exame e eu preciso fazer um preparo. Então, eu preciso começar a tomar um remédio às 10 horas da noite, tá bom? Então, só para a gente ter... Só hoje a gente vai fazer direto. As próximas semanas a gente faz com pausa, tá? Acho importante, tá bom? Então, bora lá, meninas. Quem tá faltando hoje? Uma porrada de gente, né? Hoje a Tati não tá, a Pamela... Ai, gente, a Pamela tá com Covid, é isso? Então, ela fez o exame e está aguardando o resultado. Mas os sintomas e o CID é o mesmo. Então. Ai, meu Deus. A senhora pegou, Pro? O quê? Covid? Naquela época que eu tava mal, lembra que eu fiquei uma semana fora, que eu não conseguia dar aula? Mesmo, desculpa, a senhora havia comentado, né, que... tudo bem, não tem problema não. A gente esquece de muita coisa. Não, na verdade, você assim. Tinha comentado que a sua sogra, né, que tava, né? Minha sogra, eu, meu marido, minha cunhada. Uhum. Entendeu? Mas nós tivemos alunas, né, na escola, na faculdade, que ficaram malzona, né? Deixa eu fazer pausa no vídeo, aproveitar que a gente está falando sobre isso, para não ficar tão pesado, aí a gente fala sobre isso e já volta para gravar.